Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós. Uma excelente manhã de sexta-feira. Hoje estamos aqui em mais um momento do nosso Evangelho Diário, encerrando a nossa semana do Evangelho Diário com a bênção de Deus. Então é com muito carinho que eu convido a todos para que possamos estar aqui com o terreno da nossa alma aberto para receber essas mensagens do Evangelho de hoje, para que a semente que cair no terreno da nossa alma, ela possa florescer, ela possa ter terra fértil para florescer. E isso acontece quando a gente ouve uma palavra do Evangelho, quando a gente fala do Evangelho também, mas a gente pratica. Ouve e pratica, fala e pratica. Aí nós observamos florescer as sementes de ensinamento. Então eu desejo a todos um dia de muita paz, um dia de muita alegria também para nós. E eu convido para iniciarmos aqui neste momento com uma oração, uma breve oração que a gente vai retirar espontaneamente do fundo do nosso coração. Vamos aqui, diante desta imagem de Jesus, primeiramente agradecê-lo por tudo que ele faz por nós, por mais uma semana, e juntos com os nossos olhos fechados da vida material, vamos orar juntos em uma conversa profunda a Jesus. Jesus, o Senhor cuida tão delicadamente de cada um de nós, mas em nossa ignorância, nós achamos que o Senhor nos esqueceu. Basta um problema chegar em nossa vida e a gente desespera, se revolta, age apressado, como se o Senhor já não soubesse que esse problema chegou e já está nos enviando o cuidado e a solução. Por isso hoje nós te pedimos, acalma o nosso coração diante dos problemas da vida, nos ajude a lembrar que o Senhor sabe que o problema chegou e que o Senhor já está movimentando toda a boa espiritualidade para nos ajudar a enfrentá-lo. Lembre-nos sempre, Jesus, que dentro do coração de cada um de nós, Deus esculpiu a força para enfrentar todos os problemas da vida. Nós hoje te pedimos, Cristo, o amparo, o cuidado e a fé, para que possamos seguir dia após dia na nossa caminhada terrena, de cabeça erguida para a luz e de costas para a sombra. E que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras que hoje nós vamos aqui continuar a nossa história do livro Boa Nova. Hoje nós estamos adentrando no capítulo 3, as primeiras pregações de Jesus. E nós estávamos ontem conversando justamente sobre João Batista estar preparando, ter vindo antes para preparar o caminho para o Cristo. E este capítulo 3, ele começa justamente quando Jesus está ao lado de João Batista, lá nos primeiros dias do ano 30, ou seja, Jesus estava por volta dos seus 30 anos. E o Cristo estava ali com João Batista. João Batista, meus irmãos, ele foi para o deserto, abdicou de tudo que era material na sua vida, tudo, mas tudo. E ele passava até por momentos muito longos de jejum, porque ali no deserto ele não tinha muito com que se alimentar.
E Jesus estava com ele ali em uma parte, em alguns dias, junto com ele, conversando profundamente. Os dois naquele jejum já prolongado. E aqui vale ressaltar que eles estavam no jejum físico naquele momento, mas são espíritos extremamente elevados que nós sabemos que o espírito, quanto mais ele é elevado, as necessidades na matéria para ele não são tão intensas. Vamos nos lembrar de Chico Xavier. Chico Xavier, meus irmãos, às vezes ele dormia assim horas, poucas horas no dia, e ele já acordava renovado. Mas ele dormia pouco devido aos trabalhos que ele fazia. Tinha dias que ele passava até de madrugada, atendendo aos irmãos que precisavam da ajuda dele. E aí era a conta dele se deitar, o dia já amanhecia, ele começava já o amparo e a caridade no dia seguinte. Então, às vezes ele 2 horas, 1 hora por dia, e assim ele ia seguir na vida. Mas ele já é um espírito tão elevado, foi preparado para isso, ele não sentia tanto. Se ele dormisse 1 hora, ele acordava renovado. Agora conosco é diferente, as nossas necessidades da matéria são mais densas. Se a gente não se alimenta bem, se a gente não cuida da nossa saúde, se a gente se priva do que nos ajudaria a restaurar nossas forças, a gente começa a ficar doente. Só que isso é conosco, espíritos de matéria pesada. Mas os espíritos mais elevados, como eu dei o exemplo de Chico Xavier, era totalmente diferente. E eu estou trazendo esse exemplo porque Jesus e João Batista é exatamente isso. Espíritos de uma categoria elevadíssima. Então, para eles, esse jejum de muitos dias, ou prolongado da comida, para eles já estavam espíritos encarnados, mas assim, mais desprendidos da matéria. Isso não afetava eles tanto. Nós não temos como nos comparar a eles. Mas tem como a gente fazer e realizar, meus, o jejum das palavras. Sabe o que é o jejum das palavras? Aquele jejum em que a gente se priva de falar coisas desnecessárias, de falar fofocas, de falar coisas que magoam o próximo, de falar da vida do outro. Então a gente pode fazer o jejum das palavras, ou seja, nos privar de falar o desnecessário, o que só prejudica a vida do outro. Nós podemos fazer esse jejum que é da alma, para nos elevar. Mas voltando aqui para a história, então Jesus estava lá com João Batista, só que chegou um determinado momento que Jesus se despediu de João e partiu rumo ali a iniciar a boa nova. E é interessante porque Jesus faz toda a caminhada, então ele estava de Jericó, ele vai para Jerusalém. Jesus faz todo esse percurso a pé. E aí Jesus, ele chegará, meus irmãos, perto de um templo. E o templo naquela época era algo assim extremamente respeitado. E Jesus chega lá no templo, senta-se ali nas adjacências, nas beiradinhas do templo, e por ali fica. Só que um grupo de sacerdotes, incomodados com Jesus, se aproxima dele. E olha só que interessante, porque quando Jesus ele se aproxima do templo ali, como diz Humberto de Campos, as pessoas começam a ficar atraídas por Jesus. Pela a energia do Cristo, as palavras dele atraíam as pessoas. Só que os sacerdotes começaram a ficar assim, incomodados com Jesus. Quem que seria esse aí que se veste de forma tão simples, anda dessa forma, tá aí atraindo as pessoas? E aí, um dos sacerdotes se aproxima de Jesus e, querendo enfrentá-lo, diz assim: Galileu, o que você está fazendo aqui na nossa cidade? Ou seja, você não é bem-vindo aqui. O que você está fazendo aqui? E Jesus nobremente diz:
passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Retrucou o sacerdote. E o que você pensa disso? Esse reino, disse Jesus, é a obra divina no coração dos homens. E aqui é importante a gente pensar. Quando pensamos alcançar o reino de Deus, nossa, eu quero evoluir para alcançar o reino de Deus, não é um lugar externo. O reino de Deus não é como a gente aprendia na infância, sabe? Aquele lugar florido, lindo e tudo, com aquela luz, onde a gente vai descansar eternamente. Não. O reino de Deus não é isso. Não é um lugar circunscrito, um lugar específico. Jesus disse aqui: o reino de Deus é dentro do coração de cada um de nós. Sabe esse lugar calmo que a gente imagina, sereno, elevado, de extrema bondade exterior que seria o reino de Deus? Então, esse lugar ele precisa habitar dentro do nosso coração. Precisamos construir o reino de Deus dentro do nosso coração. Só que quando o sacerdote ouve Jesus falando isso, ele fica indignado. Indignado, porque não era isso que era pregado na época. Na época eles falavam assim, não, você tem que alcançar o reino de Deus como se fosse algo externo e esplêndido. E só os escolhidos alcançavam. E aí esse sacerdote de frente para Jesus, dizendo que o reino de Deus estará no coração de todos os homens, ele não aceita. E desdenhando do Cristo, ele fala, mas como que você acha que você vai fazer isso? Como que você acha que você vai fazer essa edificação desse reino no coração desses homens? Desdenhando da missão de Jesus. E aqui, o Cristo, começando a sua caminhada com a Boa Nova, ele já deixa claro que o objetivo dele é a construção do reino de Deus no coração de todos os homens. A partir desse momento, todas as atitudes e todas as palavras de Jesus serão para fomentar o crescimento e a construção do reino divino em nós. Só que esse sacerdote, ele critica Jesus, bate de frente, desdenha e humilha o Cristo. E aí eu vou dizer só um detalhe aqui para nós. Quando Jesus sofre essa, como se diz, né, com essa irritação do sacerdote, Jesus se retira dali. E ele vai partir para a Galileia. Ele vai para um lugar mais distante da Galileia, na verdade. E é um detalhe muito importante esse da história, porque eu fico pensando na nossa vida. Às vezes alguém fica irritado com a gente, pode acontecer, ou fala algo ali mais irritado, e a gente toma aquilo como uma dor tão grande, mas tão grande, que às vezes a gente jura que nunca mais nem vai conversar com a pessoa, que nunca vai perdoar a pessoa. Mas olha aqui, Jesus. Diante de alguém que estava irritado, falando coisas ásperas para ele, o Cristo perdoa. E simplesmente sai dali. Não permanece no mesmo ambiente. E aquele sacerdote irritado. Jesus se retira. Jesus se retira com muito amor, ensinando para nós esse comportamento diante, às vezes, de situações complicadas. O silêncio vale ouro, meus irmãos. E aí Jesus sairá dali e vai partir para Galileia, né? Para outros lugares da Galileia. Só que aí, quando Jesus ele vai fazendo esse caminho, ele vai adentrar numa cidadezinha chamada Cafarnaum. Cafarnaum, na verdade. E quando Cristo adentra em Cafarnaum, uma cidade simples, humilde, ele vai se deparar com alguns pescadores que ali estavam. E é nesse momento que Jesus vai fazer o primeiro convite para os primeiros homens do colégio apostolar.
quem serão os primeiros e como será esse convite de Jesus para o colégio apostolar. Amanhã nós continuaremos essa história desse grande chamado e também pensaremos qual o chamado da nossa vida. Na verdade, meus irmãos, nós continuaremos essa história na segunda-feira agora. Hoje, na sexta, nós estamos encerrando o Evangelho Diário. Na segunda, nós daremos continuidade, mas sábado e domingo às 7h30, no nosso canal, ainda teremos aqui muito de Jesus, muito da doutrina espírita para nós. Então, eu encontro com todos na segunda-feira, com muito amor, com muito carinho. Amanhã, sábado e domingo, às 7h30 da manhã, nós também temos uma programação aqui especial para falar ainda mais da doutrina espírita e de Jesus para nós. Meus irmãos, fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Me despeço de todos aqui com um coração cheio de amor. Na segunda-feira a gente vai descobrir quem são esses os primeiros chamados para o colégio apostolar. Lembremos que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz e que assim seja.